Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. Bom, como eu disse no vídeo anterior, tá aberta a temporada de especulações no Vasco. Não deu nem tempo de eu acabar de editar e subir o vídeo aqui no YouTube com análise sobre Jean Mota, Morato, Arzamendia, que já havia surgido um outro nome, a possível contratação do zagueiro Lucas Alves, de 28 anos, que está há cerca de 5 anos atuando pelo Campeonato Suíço. Jogador revelado nas divisões de base do Corinthians, estreou como profissional, na verdade, jogando pelo Olaria. Inclusive, fiz uma matéria lá para o Números da Bola, trazendo algumas estatísticas dele. E uma das curiosidades que eu trouxe sobre ele, que uma das primeiras partidas dele como profissional foi contra o Vasco. Não sei se vocês vão lembrar, o primeiro gol do Carlos Tenório com a camisa do Vasco foi no Vasco Olaria, vitória do Vasco por 2-0. Na verdade, o Lucas, que até então era conhecido como Lucão, entrou no decorrer ali no finalzinho do primeiro tempo, substituindo o Vitor, zagueiro. O placar já estava em 2-0, mas o jogo ficou marcado pelo gol do Tenório e também por uma lesão que tirou ele 6 meses dos campos. O Lucão, na época, tinha 19 anos de idade só. Depois o zagueiro passou por Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, foi para a segunda divisão da Alemanha e já está há algum tempo atuando pela Suíça. O que eu trouxe lá na matéria foram alguns dados estatísticos e principalmente um detalhe: ele é o líder de cortes defensivos do campeonato, o que mostra que é um jogador muito mais físico. É um jogador de 1,93 m, até pelos vídeos que tem circulando aí no YouTube, sempre tem aqueles lances, aqueles melhores momentos do jogador, a maioria deles são rebatidas dele, cortes dele. Um jogador muito mais físico do que técnico. Isso, claro, uma análise prévia do pouco que a gente tem de conteúdo para analisar sobre ele. Mas antes mesmo do nome dele surgir como reforço para o Vasco, eu já havia dito aqui que não achava que a defesa era uma prioridade para o clube. E muita gente me mandou mensagem lá no grupo nosso lá do Telegram e no Twitter, inclusive. Se você não faz parte lá do nosso grupo do Telegram, dá uma olhadinha no botãozinho aqui embaixo, seja membro, você participa do nosso grupo do Telegram, contribui com a produção de conteúdo aqui do canal, pode participar da nossa liga lá do Cartola, pode participar do quiz, que está rolando toda terça-feira ao vivo aqui, valendo prêmio, tanto o Cartola quanto o nosso quiz aqui, valendo a camisa do Vasco no final, valendo uns livros, tem alguns brindes que eu estou dando para a galera durante essas brincadeiras. Então dá uma olhadinha aqui, seja membro, você participa, ajuda com o meu trabalho e a gente faz essas brincadeiras com vocês. Mas voltando ao assunto aqui, o pessoal me mandou lá, não seria prioridade para o Vasco um zagueiro destro, alguém que atuasse pelo lado direito, já que o Vasco perdeu o Henriques na temporada passada e sempre foi uma posição que inclusive você falou que o Vasco precisava reforçar? E é verdade. No início do ano eu fiz um vídeo falando sobre as posições mais carentes do clube, do time na verdade, e eu citei exatamente o lado direito da defesa. Mas algumas coisas mudaram. Inclusive alguém me perguntou no Twitter: pô, Garone, o que mudou da análise do início da temporada para agora? Por exemplo, o Ricardo Graça. Ricardo Graça até então era um zagueiro que atuava só pelo lado esquerdo. Era o zagueiro reserva do Castan e muita gente pedia para ele ser testado pelo lado direito. Foi testado e foi bem. Então hoje o titular do lado direito da defesa do Vasco chama-se Ricardo Graça e vive um dilema de renovação de contrato. Quando a gente fala em dilema de renovação de contrato, a gente está falando também de dinheiro. Se o Vasco coloca dinheiro hoje em outro jogador para a defesa, automaticamente está deixando de dar algum dinheiro para outro jogador, entre eles o Ricardo Graça. O Vasco que tem dificuldade em renovar não só com Graça, mas com o Juninho também volante. Então eu acho que o Vasco colocar hoje dinheiro num atleta que talvez não chegue para ser titular, ou muito provavelmente não chegue para ser titular, porque o Ricardo Graça tem uma qualidade, inclusive, que o esquema atual do Ramon pede, que é a qualidade com a bola nos pés. Não basta ser um zagueiro físico. O jogo que o Ramon está tentando implementar dentro do Vasco é que o Vasco ocupe um pouco mais o campo adversário e que os zagueiros participem das construções das jogadas com bola longa, com inversão de jogo. O Vasco faz muito isso. E o Ricardo Graça tem essa qualidade, assim como o Castan também tem. O Lucão, o Lucas Alves, que vem sendo especulado no Vasco, pelo que eu vi de vídeo, como eu disse aqui, é um conteúdo muito pequeno para fazer uma análise geral.
Mas normalmente é o tipo de jogada, essas inversões de jogo, que você vê bastante se você tiver os melhores momentos do jogador. E não é o caso dele. A maioria das jogadas são físicas. E olhando os números dele, também são... os números de destaque são físicos. Cortes de bola, jogo aéreo, duelos individuais. Nisso ele parece ser um bom zagueiro. Mas nisso também o Vasco tem o Ulisses, que é outro jogador que com o Ramon ganhou algumas oportunidades em jogo treino e tem aproveitado. Lembrando que o Vasco ainda contratou o Marcelo vindo do Madureira, ou seja, o Vasco já fez uma aposta para a defesa num zagueiro destro e jovem, que muito provavelmente custa bem menos do que um jogador vindo da Europa, que está lá recebendo em euro e aqui vai receber o equivalente, pelo menos, daí para cima. Eu acredito que nenhum jogador saia da Europa para vir para cá para ganhar menos. E a gente ainda tem a situação do Breno, que no início da temporada estava muito distante ainda de retornar, ainda que seja uma incógnita. Eu acho que o Breno não vai ter condições de ser titular desse time do Vasco. Não tecnicamente, mas fisicamente. Eu acho que o Breno, nesse início, nesse retorno dele, não consegue fazer 10 jogos seguidos jogando dia de semana e fim de semana. Mas pode sim, quando estiver apto, para fazer uma partida ou outra, 2 jogos por mês, por exemplo, sendo reserva do Graça. Então a gente pode ter aí o Ricardo Graça como titular, o Breno como primeira opção para reserva, o Ulisses surgindo muito bem, ainda tem o Miranda, paga caro no Wehrley e ainda contratou o Marcelo. Todos eles podendo atuar pelo lado direito da defesa do Vasco. É claro que a chegada de mais um jogador traz mais opções para o treinador, mas aí entra um detalhe importante, a diferença de necessidade e de prioridade. Necessidade o Vasco tem de contratar em todas as posições. Aliás, todos os clubes do mundo têm. Todos os clubes do mundo se reforçam na janela de transferência, porque sempre acham que podem conseguir alguém melhor. O Vasco pode conseguir alguém melhor em todas as posições e deveria para conseguir voltar a brigar por título, que não faz há anos. Mas não é a realidade financeira do clube. A realidade financeira do clube é priorizar certos pontos do time para fortalecer e ter um ano um pouco mais tranquilo. E existem outros pontos que não tem sequer opção. Falei aqui, citei 5, 6 jogadores que podem fazer o lado direito da defesa do Vasco, mas o time não tem, por exemplo, nenhum ponta canhoto. Talvez o Gabriel Peck, que normalmente atua pelo lado direito, seja o mais próximo disso, e nem seja um ponta, na verdade, é mais um meia de criação, como é o Bruno César também. Na lateral esquerda você tem o Henrique, que não agrada há muito tempo, que é um jogador que oscila, que sempre que chega um reforço para a lateral esquerda, ele acaba indo para o banco de reservas, mas acaba reconquistando a posição ali no meio do caminho. E a primeira opção atrás dele hoje é o Riquelme, que nunca disputou uma partida como profissional. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado para analisar a subida do Riquelme. Qualidade não falta ao Riquelme, só que essa transição base profissional é muito delicada e muitas vezes jogadores acabam se perdendo por conta disso, por subirem como solução, sendo que eles deveriam ser opção. O retorno do Ramon é muito mais uma incógnita do que a do Breno. Então não dá pra gente levar em consideração que o Ramon vai atuar ainda esse ano. Então, como eu já disse aqui no vídeo passado, eu acredito que a ponta esquerda e a lateral esquerda tenham muito mais lacunas a serem preenchidas do que a zaga pela direita. No início do ano, o Vasco tinha também algumas deficiências, mas só tinha o Wehrley para jogar pelo lado direito e o Ulisses e o Miranda, a gente ainda não tinha muita noção de quanto que iam render. O Miranda já tinha alguns jogos como profissional e tinha falhado, não tinha ido tão bem. O Ulisses tinha jogado só um amistoso, se eu não me engano. O panorama na defesa do Vasco hoje é outro. O Ricardo Graça é o titular pelo lado direito e vem jogando bem. E tem essa questão que eu disse aqui sobre a renovação. Se é pro Vasco gastar dinheiro com algum zagueiro, que acerte a renovação do Ricardo Graça e não traga um outro jogador que vai ficar encostado, como o Wehrley agora pode se tornar a 4ª ou 5ª opção da defesa do Vasco, com salário alto, ganhando mais do que os outros e atuando menos. Bom, galera, essa é a minha análise. Quero que você deixe a sua também aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, que isso ajuda demais na divulgação. E se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e torne-se um membro também para apoiar e participar de tudo que eu já falei aqui. Liga no Cartola, quiz, grupo no Telegram, e você ajuda também na produção de conteúdo sobre a história do Vasco. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.